Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus de acordo com o relato de São Lucas. Jesus conhecia Simão há pouco tempo. Como vimos ontem, Jesus esteve na sua casa e curou a sua sogra. Agora Jesus está em Cafarnaum, junto ao lago de Genezaré, e para facilitar a pregação, pois havia uma multidão que apertava ao seu redor, toma a liberdade de entrar no barco de Simão e lhe pede que o afaste um pouco da costa. Simão estava cansado e desanimado porque, depois de uma noite de trabalho duro, não havia pescado nada, mas faz o que Cristo lhe pede sem reclamar. Quando Jesus termina de falar, ainda lhe pede algo mais, algo ilógico, pois se não deu peixes durante a noite, não dará de manhã. Jesus diz: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão deve ter ficado perplexo diante destas palavras do Senhor. Provavelmente pensaria: Jesus não deve entender nada de pesca. Mas a autoridade de Jesus é tão grande e o pedido deve ter sido feito com tanta delicadeza que Pedro diz: "Senhor, vou fazer isto só porque o Senhor está me pedindo. Senão, jamais faria." E obedece. E vem aquela pesca milagrosa. E São Lucas nos diz que Pedro ficou atônito, espantado e ajoelhou-se aos pés de Jesus. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer.
Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Podemos pensar que o espanto de Simão não foi apenas pela pesca milagrosa. Se fosse só isso, Simão Pedro não se ajoelharia aos pés de Jesus e não diria: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro, nessa hora, se deu conta que estava diante de Deus ou de um representante de Deus. Nós veremos que a consciência dos apóstolos da divindade de Jesus se tornará claríssima somente depois da ressurreição de nosso Senhor. Em seguida, Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Essas são as águas profundas mencionadas por Cristo. As águas onde estão os seus filhos que precisam se converter, que precisam colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Vamos tirar o propósito de colaborar com Jesus nesta tarefa que é a mais importante da nossa vida. Não existe nada mais importante do que ajudar as pessoas a se salvarem, começando por rezar por essa intenção. Quando Jesus utilizou o verbo vir, eu vim para, ele disse: eu vim para salvar. Esse foi o sentido da vinda do Filho de Deus à Terra. Uma sugestão para aproximar as pessoas de Deus é espalhar esta homilia ou qualquer outra que vocês gostem. Será um poderoso instrumento de conversão espalhar a palavra de Deus. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.